que adianta o jogador conhecer os detalhes se ele tem mais limitações técnicas e, para piorar tudo, tá cansado? Como, por exemplo, os dois volantes. Antes de tudo, deixar bem claro, né? Eu não sou uma pessoa unidimensional, então, é, como analista, eu digo que o trabalho do Felipe é muito bom. Vou abrir um parêntese muito rápido. Como torcedor, eu adoro o trabalho do Felipe. Aí é como torcedor. Eu vejo o time do Flamengo jogar, é legal ver o time do Flamengo jogar. E acho sempre que o Flamengo, quase em todos os jogos, está mais perto de ganhar do que de perder. Mas eu me dou o direito de, aí como analista, como torcedor, como tudo, de me incomodar com algumas coisas. Entendeu? Você é igual o teu pai, tua mãe e tal, você ama, mas, porra, fala uma merda, tu vai ficar, não, tudo bem. Não, pô, vai chegar e falar, não, né? Não, pô, isso aí você tá errado, tá falando bobagem. Então, não tô nem dizendo que o que o Felipe falou foi bobagem, mas me incomodou, né? O que acontece? Foi ele falar assim, eu não... os jogadores contratados e tal, eu tava falando do Saúl e tal, do Carrascal, ainda não tem o conteúdo tático todo, ainda não conhece todos os detalhes da fase defensiva, da fase ofensiva, da pressão e tal. Eu olhei assim e falei, porra, beleza, tá, tudo bem, vamos considerar isso. Mas o que adianta o jogador conhecer os detalhes se ele tem mais limitações técnicas e, para piorar tudo, tá cansado? Como, por exemplo, os dois volantes. Os dois, muito dos problemas que o Flamengo teve na segunda metade do segundo tempo foi porque o Everton Araújo e o Alan cansaram. Cansaram claramente, aí começaram a errar. O jogador cansado começa a errar. Então, assim, o que adianta ele conhecer se ele não está conseguindo executar mais? Não tô dizendo que. Eu não tô dizendo assim, o Saúl deveria ter começado o jogo no lugar de um dos volantes. Não tô falando isso. Tô falando, a partir do momento que ele observou que os volantes estavam se cansando, por que não botar o Saúl no lugar de um? O jogador tem experiência, tem nível alto, já jogou em altíssimo nível, vai estar. E principalmente vai estar descansado, com vigor, para executar aquilo ali. Ainda que ele execute de uma forma mais simples, aí você tem um exemplo no jogo contra o Atlético, em que eles tinham 2 treinos, e tanto o Emerson Royal, quanto o Saúl, e principalmente o Samuel Lino, impactaram no jogo da Copa do Brasil no Maracanã. Impactaram, o Flamengo fez uma reta final ali de jogo que dá até para ter virado o jogo contra o Atlético. Criou para isso. Que o Everson pegou a defesa do Atlético, todo mundo dentro da área para se defender, conseguiram lá garantir o 0-0, deram sorte no final que o Samuel Lino estava impedido, mas os jogadores nem tinham treinado praticamente, entraram no jogo e tiveram um impacto positivo no jogo. E aí fica essa coisa que para mim soa como dourando a pílula. Não, poxa, tipo assim, não, meu trabalho é muito especial, o jogador para jogar no meu time tem que conhecer muitos detalhes, muita coisa. Assim, o trabalho do Felipe é bem feito, é bem elaborado, realmente, na função de volante, o jogador executa muitas funções e tal. Mas, gente, numa reta de jogo, no final de jogo, você tá com os dois reservas que já baixam bastante o nível de desempenho, os dois cansados. Você não ter o senso de urgência. Ainda que ele, em vez de botar o Varela na lateral, ele tivesse botado o Varela ali de volante. Que ele já quebrou um galho uma vez. Ainda que fosse isso. Mas ele deixou o Everton Araújo e o Alan no jogo, né? Então, assim, são essas questões que me incomodam. E eu acho uma vaidade muito precoce do Felipe Luiz. O Felipe Luiz está começando na função para já. Eu sei que todo treinador, somente depois da era Guardiola, depois que o Guardiola surgiu, começou muito essa necessidade dos treinadores de assinar os seus trabalhos, de ter princípios, subprincípios, modelo de jogo, etc, etc. Eu entendo tudo isso. Mas o Felipe está começando, gente. Começando num time grande. Ele quer ser um treinador arquiteto?
beleza. Mas o arquiteto também tem que ser solucionador de problema. E, eventualmente, para se garantir ali o resultado, até fazer uma gambiarra. Ele tem que fazer. E, às vezes, eu vejo o Felipe Luiz colocando muito conceito, muita coisa na frente da solução de problema ali imediato. E eu acho isso muito, assim, uma vaidade muito grande do treinador. Eu acho que está muito cedo ainda para ele ter essa vaidade toda. O que ele falou ali na coletiva, até destaquei na coluna, logo aspas ali para ele, logo no começo eu achei aquilo de uma vaidade tremenda, sabe? E colocou o jogo em risco e pode colocar o trabalho em risco. Pode, não estou dizendo que vai. Nem estou querendo criar crise, criar problemas. Estou fazendo uma observação do que me incomodou, é só isso. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.